Meu amigo vascaíno, dia importante com reuniões decisivas para o futuro do Vasco da Gama. E a gente vai explicar o teor dessas reuniões que aconteceram hoje no Vasco da Gama. Iremos abordar também aqui a situação do jogão de bola envolvendo Vasco da Gama e Cruzeiro, equipe definida pelo Ramon Dias, sobretudo a situação aí da absolvição do nosso Vegete, o nosso pirata aí, foi absolvido por unanimidade lá no STJD. Então eu peço encarecidamente para você ficar atento, porque a gente vai passar algumas notícias que efetivamente não são colocadas aqui no YouTube. Aqui a gente passa o noticiário completo do Vasco, seja para passar notícia boa, seja para poder passar notícias aí que não são tão boas assim. Não somos passadores de pano. Aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Por isso eu peço a você para que você se inscreva no canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vive, ative o sininho e deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de pessoas. Meus amigos, começando a falar aqui sobre a torcida do Vasco, que torcida extraordinária. Todos os ingressos vendidos para o jogo contra a equipe do Corinthians, que é o jogo após ao jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro, 3 horas ali, todos os ingressos foram vendidos. Então, apoio aí em São Januário, na próxima partida aqui no Rio, será incondicional. Parabéns. Meus amigos, hoje falando sobre o futebol do Vasco aí, no tocante desse jogo contra o Cruzeiro, a principal notícia foi a absolvição de Pablo Vegete. Vegete foi absolvido por maioria no STJD. Estava muito tranquilo com relação a isso, porque tanto o Medel quanto o Paulinho foram aí acusados do mesmo artigo, foram aí absolvidos. Com o Vegete seria efetivamente a mesma coisa. Se criou aí uma situação aí para inglês ver esse julgamento. Só bobo, só otário acreditou que efetivamente o Vegete poderia ser punido. Então o Vasco vai completinho para essa partida, com 2 mudanças na equipe. As 2 mudanças é o Puma Rodrigues no lugar do nosso Paulo Henrique, que efetivamente tomou o terceiro cartão amarelo, e a outra modificação é a entrada do Rossi no lugar do Alex Teixeira, que foi titular nas 2 últimas partidas. Então, meus amigos, o seguinte: time do Vasco confirmado, Léo Jardim, Puma, Michael Medel, Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Rossi, Peck e Vegete. Né? Na ponta da língua, a escalação aí do Vasco da Gama. O Cruzeiro, né, que hoje impressionou todo mundo, porque foi para o Mineirão, foi fazer o reconhecimento do gramado, já treinou, já vai ter uma vantagem, já treinou hoje no Mineirão, para ver como que está o tapete lá. E o seguinte, né, o Cruzeiro que vai completinho, a única dúvida é o Matheus Vital, mas o Matheus Jussá volta à equipe Celeste, e também o Neres, certo? Bom, o seguinte, e só uma informação aqui que veio lá da Bahia: o Grupo City, meu irmão, prometeu uma bolada, um bicho extraordinário para os atletas aí do Bahia se permanecerem na Série A, hein? É uma injeção de ânimo aí de quase 25 milhões de reais. É muita grana para ser distribuída ali entre os titulares ali e alguns reservas que entram para poder jogar.
Mas o seguinte, né, meus amigos, hoje foi um dia aí de muitas reuniões no Vasco da Gama. Duas reuniões chamaram a atenção. O Pedrinho se encontrou hoje com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, né? Um dos temas dessa reunião foi o débito que o Vasco da Gama possui com o São Paulo referente ao Léo Pelé, que perdeu a titularidade recentemente. O Vasco ainda não efetuou esse pagamento. O Pedrinho fez uma troca ali de camisas com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e tratou desse assunto aí. A tendência é que o Vasco faça uma renegociação do débito que está em aberto. E hoje o diretor financeiro também do Corinthians disse que efetivamente haverá uma reunião para que o Vasco possa apresentar a proposta e de acordo correspondente a Piton. Então é o seguinte, tem muito vagabundo que fica colocando aí revitalização de São Januário, jogador árabe chegando e etc. E o que acontece? A verdade que a gente tem que saber e tem que ser cobrado dessa diretoria que está aí, e o seu Pedrinho ainda não falou nada correspondente a isso, é aonde que foi parar esses 120 milhões. Porque, gente, o dinheiro acabou, ninguém pergunta onde o dinheiro foi parar. Esse aporte aí que entrou no finalzinho aí de setembro, começo de outubro, parcelado aí em 3 vezes aí, segundo o Edmundo, veio de 3 lugares distintos aí. Então, assim, cara, a gente tem que parar um pouquinho de lacração e, porra, efetivamente, porra, fiscalizar, cobrar o que está acontecendo com o nosso clube, cara, porque é um absurdo. Você imagina, o Vasco procurar 2 grandes clubes de São Paulo, pediu uma reunião porque o Vasco não teve condições de arcar com 1 centavo daquilo que ficou acordado. E de lá para cá, meus amigos, entraram aí nada mais, nada menos aí do que um aporte e fora as outras granas que entraram no Vasco da Gama, de patrocínio, de televisão, e ó, dinheiro, ninguém sabe para onde que foi. Então, quem ama, cuida, quem ama, fiscaliza. E o que a gente está vendo aí é muita gente aí, ó, inventando, e tem torcedor que é trouxa, né? Que efetivamente embarca nessa. E o que acontece? Sobre essa situação aí, até agora a gente não viu o seu Pedrinho se manifestar com relação a essa gestão do Jorge Salgado, que para mim é uma continuidade dessa patifaria que vai estar aí, cara. Porque o que acontece nessa história toda aí? Porra, tá tudo certo nessa transição? A gente não tem nem notícias da transição. Tá tudo certo para bater palma e ficar caladinho? Parece que sim, né? É isso aí, meus amigos. A gente vai fazendo o nosso trabalho aqui na humildade, sem maquiagem, sem sacanagem, porra, para defender o Vasco da Gama. Obrigado, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!